Bom dia. Hoje o texto está em Atos, capítulo 20, dos versos 4 a 38, e também 21, dos versos 1 a 16. Paulo, então, agora se prepara para ir a Jerusalém. Ele fez uma campanha de arrecadação para os irmãos pobres que viviam na Judéia, os judeus. E essas igrejas gentílicas, Igreja dos gentios, que eram conversos ao cristianismo, alegremente doaram para os irmãos judeus. Sabe, existia uma certa dificuldade na união dessas igrejas entre judeus e gentios. Paulo queria, através desse ato, mostrar o quanto os irmãos gentios amavam seus irmãos judeus. E eles, então, estavam se preparando para essa viagem. Com ele estava Sópater de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio e Timóteo de Derbe e Tíquico e Trófimo da Ásia. Eram 7 pessoas, além de Lucas, que estava sempre com Paulo. Lucas era um médico e foi quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O fato é que eles se prepararam para essa viagem. O desejo de Paulo era estar lá para a Páscoa e pegar um navio e ir direto já para a região ali da Palestina. Porém, eles ficaram sabendo da trama dos judeus para matar Paulo. A fama de Paulo, da pregação dele entre as igrejas gentílicas, principalmente referente à frase que ele falava, que não há grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, isso eles tomaram como uma blasfêmia. Então eles queriam matar a Paulo por causa disso. Então Paulo teve que fazer uma viagem diferente. Ele foi passando por cidades, por regiões que ele tinha pregado. Ele foi para Filipos, depois foi para Troade. Ali em Troade ele passou alguns dias e no último dia eram tantas as pessoas que queriam ouvir Paulo que ele foi a um cenáculo e pregou. E quando foi meia-noite, um jovem que estava sentado na janela, ele pegou no sono e caiu do 3º andar. E caiu e morreu. Foi um alvoroço, choro, mas Paulo passou por entre aquela multidão de pessoas e, abraçando aquele jovem, fez uma oração pedindo a Deus que o restaurasse a vida dele. E aquele jovem ressuscitou. Paulo então subiu e continuou pregando até o alvorecer, até amanhecer. Dali, Paulo viajou para para Amós, depois Mileto. Mileto ficava a 50 quilômetros de Éfeso, então ele mandou mensageiros e vieram os anciões de Éfeso. E ali Paulo descreve e mostra a importância dos bispos, ou seja, dos líderes, no cuidado do rebanho, no cuidado da igreja. Depois ele segue para Cós, depois para Rhodes e chega a Tiro e então a Cesareia. Ali em Cesareia ele ficou na casa de Filipe, o evangelista. Você sabe que na Bíblia foram escolhidos 7 diáconos e um deles era Filipe. Outro dele foi Estevão, que foi apedrejado, e na época Paulo consentiu com o apedrejamento de Estevão. Paulo ainda não acreditava que Jesus Cristo era o Messias, achava que era um impostor, e Paulo perseguia a igreja. Agora, Paulo estava na casa de Filipe. Filipe tinha feito um trabalho fantástico, estava fazendo, e suas 4 filhas eram também profetisas. Ali na casa de Filipe, chegou então um profeta chamado Ágapo e disse: olha, quem é dono desse cinto aqui, dessa cinta, é isso que vai acontecer quando chegar em Jerusalém. E aí mostrou como ele seria preso, amarrado.
o Espírito Santo estava mostrando que Paulo seria preso ali em Jerusalém. E isso não somente ali, mas em todos esses lugares que Paulo passava. O Espírito Santo estava falando isso. Mas em vez de Paulo ficar com medo, ele se manteve firme. Mesmo que enfrentasse a morte, Paulo estava desejoso de cumprir fielmente aquilo que estava determinado. Na cidade onde seu mestre foi morto, ele sabia que poderia também ser morto. Mas o seu amor pelos irmãos das igrejas gentílicas ou dos irmãos judeus era muito maior do que a própria vida. E por isso ele foi. Eu fico pensando hoje, essas histórias, essas lições preciosas, quanto amamos nossos irmãos na fé. Estamos dispostos a nos sacrificar por eles, até perder a vida, para que eles sejam salvos? Sabe, esse amor só é possível através do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que nos enche de poder. Poder para orar e ressuscitar alguém entre os mortos. Poder para curar enfermos. Poder para ter coragem de ir aonde Deus mandar. Poder para fazer a obra e abreviar a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse poder nós precisamos hoje, mas ele está disponível para mim e para você. Só precisamos buscar com toda a intensidade do nosso coração. E assim, aquilo que Deus deseja se realizará em nós. E que Deus possa nos usar para a honra e glória dele. Esse é o meu desejo. Um grande abraço.